Vamos lá. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso querido Pai, a Jesus, nosso amantíssimo irmão, nosso amigo, nosso mestre de todas as horas, a espiritualidade amiga que ampara, que conduz esse estudo, para que possamos ter uma noite bastante produtiva, que o Bruno seja bem intuído e que possamos sair desses estudos bem melhores do que chegamos. Que assim seja. Nem seja. Obrigado, viu, Eliane? Vocês sabem que isso é uma preocupação, assim, quando a gente vai comentar o Evangelho, a gente pensa muito assim, pelo menos para que a gente seja fiel, né? Pelo Uhum. menos para que a gente não fale coisas, não coloque palavras e ideias onde não existam, né? Isso aí eu acho que sempre fica um pouquinho assim, né? Dessa preocupação. O bom da gente ter um estudo em grupo e ser um grupo de estudo e pesquisa, porque esse é o objetivo do NEP, é a gente poder trocar, né? Se acontecer de falar alguma coisa assim, falar, ó, isso aí não sei de onde você tirou, não. Pelo menos, ou foi intuição, ou você está inventando isso aí, precisa pesquisar melhor, né? Então vocês ficam à vontade, viu, gente? Se acontecer alguma coisa, vocês podem falar, tá? Deixa eu colocar minha tela aqui, tá vendo aí? Em tela cheia, deu certo? Muito bem, pessoal. Só fazer mais um ajuste aqui. Ai, senão eu não consigo ver vocês direito. Muito bem, gente. Hoje, olha só, hein? Claudinha encerrou para nós a super passagem do endaimoniado, né? E agora a gente começa uma outra super passagem, né? Só que essa já é caminhando para o final do capítulo. Então a gente vai, com essa passagem, a gente encerra o capítulo oitavo do Evangelho de Lucas. O Haroldo traduziu essa passagem como ressurreição da filha de Jairo e cura da mulher com fluxo de sangue. Tem tradução que vai falar duas curas, tem tradução que fala cura da mulher hemorroíça. Então a gente tem algumas variações aí, mas deu já para pegar que vai ter, né? Então são duas personagens principais aí, a filha de Jairo e essa mulher que tinha esse fluxo de sangue. E a gente vai ler a passagem, vocês vão ver o tanto que é rico, o tanto de coisa que a gente vai estudar, que a gente vai poder mergulhar um pouco mais nessa passagem. Essa passagem também ela é muito comentada, muito conhecida, então ajuda, a gente tem bastante material também para a gente poder pesquisar, trabalhar, se debruçar, né? E tem muita pintura também. Eu trouxe essa pintura, que é a ressurreição da filha de Jairo. Daqui a pouquinho a gente volta nela. Vamos ler os trechos, os versículos, depois a gente volta que é muito legal o tanto de detalhe que tem nessas obras, né? O quanto esses pintores eles estudavam, né? E isso aqui, inclusive, foi uma fruto de uma competição artística lá em São Petersburgo, lá na Rússia. Então, olha só, hein? Então, fala o seguinte a nossa passagem. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão, de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela está morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: Quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Comandante, as turbas te comprimem. Disse Jesus: Alguém me tocou,
pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha está morta. Não mais incomodes o mestre. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: Não temas, apenas crê e ela será salva. Chegando à casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: Não choreis, pois não morreu, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou, dizendo: Menina, levanta-te. O espírito dela retornou e imediatamente levantou-se. E ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que ocorrera. Nossa, é grande, né? É grande e vocês estão vendo que tem muita coisa, muita coisa. Primeiro que a gente está falando de um processo aflitivo, né? Todo mundo, acho que dá para a gente começar a nossa conversa, né? Falando que talvez uma das maiores aflições que um pai e uma mãe possam ter aqui na Terra, né? Na vida material, na vida encarnada, que é o sofrimento de um filho. Então a gente viu, vai ver mais, né, com mais detalhes, esse pai que vai procurar a ajuda do Cristo. E aí vocês perceberam que no meio do caminho, né, enquanto Jesus estava indo ao socorro dessa filha, outra mulher que também sofria vai tocar o Cristo de uma forma muito específica, vai ser curada. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Quais eram as implicações nessa época de você ter uma doença de uma hemorragia, né? Um processo hemorrágico, o que culturalmente falando, por que que isso era tão delicado naquela época? E aí a gente começa a fazer perguntas, né? Por que uma cura dentro de outra? Por que que tem essa conexão? Será que uma cura está relacionada à outra? Vocês perceberam que aparece o número 12, né? Aparece o número 12 mais de uma vez. A menina tinha 12 anos, a mulher sofria daquela condição há 12 anos. Vocês viram que Pedro fica bravo com Jesus, né? Porque no meio da multidão, todo mundo se apertando, Jesus fala: Quem me tocou? O Pedrão fala: Poxa, mestre, né? Isso é pergunta? É lógico que alguém te tocou, né? E a gente vai falar de cura. Então, nossa, a gente tem muita coisa mesmo para gente comentar, para a gente estudar aqui, né? E aí, voltando agora na pintura, olha que legal, né? Então vocês percebam agora quem são esses personagens, né? Então vocês viram que só três discípulos adentraram a casa: Pedro, João e Tiago. Então, Pedro, João e Tiago. E aí você tem o Jairo, o pai, e a mãe, né? Então agora ficou claro por quem são essas pessoas da pintura. E tá aqui a menina que Jesus então vai trazer de volta à vida. E eu gostei desse quadro porque aí tem uma inscrição aqui em hebraico, né? Nesse quadrinho aqui. Aí eu pedi pro Gemini traduzir, né? E tá escrito Rabi. Rabi. Olha só. É para falar do Cristo mesmo, né? Do professor, né? Do grande mestre. Eu achei muito legal, muito bonito isso aqui, né? Sempre dá para a gente aprender muito com essas pinturas. E a gente vê o jogo de luz, né? A menina iluminada. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? É bem interessante. Então vamos lá. Só para a gente deixar isso registrado, essa passagem também está nos três evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Então, isso sempre ressalta a importância, tá? Sempre que a gente vê que isso está nos três evangelhos, é porque a gente precisava ter esse registro bem guardado, né? Mas isso aqui não serve para nada, mas quem tem toque, né? Eu contei, então são 9 versículos em Mateus, 23 em Marcos e 17 em Lucas.
né? Qual que é a implicação? A implicação é que a gente tem mais conteúdo, porque se a gente tem 17 versículos ante os 9, então vai ter mais detalhes dessa passagem, e o Evangelho de Marcos tem mais detalhes ainda. Então tem hora que a gente vai em Mateus, tem hora que a gente vai em Marcos, a gente vai trabalhando tudo junto, até porque Emmanuel ele vai fazer o comentário permeando os três evangelhos. Então a gente sempre acaba trabalhando todos os evangelhos juntos, apesar da gente ter o foco em Lucas, né? E aí, para a gente começar, para não falar que a gente não, que a gente está pulando um versículo, porque senão o Sonório fica muito bravo, que eu quero falar do 41, tá? Mas eu vou falar, vamos falar um pouquinho do 40. Ao retornar, ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Retornar de onde mesmo? Hum? Casa É, de Jó. Gerar. Ah, sim, né? De Gerasa. Ele estava na outra margem do lago. Lembram, né? Que ele foi lá para curar a endemoniada, agora ele está retornando. Em Mateus, ele não estava lá. Em Mateus é diferente. Em Mateus, ele está saindo de um banquete. E aí há outro contexto que o Aloysio vai amarrar isso aí. Então a gente já vai trabalhar, amarrar um outro contexto. E vai ficar muito claro isso mesmo. Aí o Haroldo vai colocar a seguinte notinha de rodapé na palavra acolheu. Ele vai colocar receber gentilmente, de coração, dar boas-vindas, aceitar, aprovar, compreender. Então tá vendo como que isso fecha, isso traz um contexto que vai ser importante para toda a nossa passagem? Porque a gente estava falando do quê lá na Decápolis? De um povo que não reconheceu o papel do Cristo como o enviado, né? Como o professor, como o rabi, como aquele grande orientador. Eles preferiram os porcos à lição do Cristo, ao exemplo do Cristo. Então, tanto que eles tocaram Jesus de lá. E agora Jesus retornando para Cafarnaum, ele era esperado. Então a postura dessa multidão, porque também é uma multidão aqui, ó, a turba, mas é uma postura diferente. Pelo menos eles aguardavam o Cristo, eles esperavam que o Cristo estivesse lá. Isso modifica totalmente a postura de quem vai receber a mensagem. Isso é importante, né? A gente vai ver que no decorrer do versículo, a gente vai ter pessoas que acolhem a mensagem e pessoas que debocham, né, do Cristo. Vocês viram lá que chega no finalzinho lá que Jesus fala que a menina dormia e o povo destampa a rir, né? Ah, tá dormindo, né? Que é isso? Quem que ele acha que ele é para falar uma coisa dela? Ela já morreu, não tem o que fazer. Então a gente começa a fazer esses contrastes, né? Principalmente por quê? Porque o personagem principal do nosso estudo de hoje, que é o Jairo, ele tem uma postura muito diferente, né? Então aqui a gente traça esse primeiro paralelo com a passagem anterior. E aí a gente vai no versículo 41 mesmo. Então vamos tentar que tem bastante coisa interessante aqui. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa. Então, primeira coisa, para que a gente consiga entender o papel, a importância desse personagem, do Jairo, a gente precisa entender o que é a sinagoga, né? Se ele é o chefe da sinagoga, se eu conheço a importância da sinagoga, aí eu consigo associar com o quê? Ser o chefe da sinagoga, o que isso representa? Então lembra que a gente está sempre buscando padrões. A gente busca esses formatos, né? Essas referências, os paradigmas, para que a gente consiga aplicar isso para a nossa vida. Então sempre que a gente olha para um personagem dentro de uma passagem, a gente vai tentar traçar esse perfil, certo? Então vamos entender o que era a sinagoga. A sinagoga tem um papel muito importante quando aquele povo ele vai ser levado cativo para a Babilônia, né? É o que a gente chama da primeira diáspora do povo hebreu, do povo judeu. Então, o que acontece? Eles são retirados daquela região. Quando eles são retirados dali, eles precisavam, de alguma forma, se manter unidos e, principalmente, manter a coesão, aquilo que mais os caracterizava, que era essa crença no Deus único e no Deus imaterial.
Então, de forma alguma, aquele povo que foi o povo eleito, o povo escolhido para receber essa revelação do monoteísmo, eles precisavam manter essa cultura, esse traço cultural, manter a integridade desse pensamento religioso. Enquanto eles estavam em Jerusalém, né, antes do cativeiro, tudo girava em torno do templo de Salomão. Então lá eles faziam os sacrifícios, né, tudo aquilo que a gente já teve a oportunidade de estudar, dos sacerdotes e tudo mais, né? Quando o templo vai ser destruído e eles são levados cativos, então eles não têm mais esse templo. Como que eles vão fazer então para manter essa união, manter esse contato? Eles vão, a partir do cativeiro, criar a sinagoga. Então, a sinagoga foi uma alternativa, né? Uma forma deles manterem essa identidade e essa comunidade. E aí, na sinagoga, não tem sacrifício. Então, a partir do momento que o templo é destruído, eles não fazem mais sacrifício, sacrifício só no templo. Depois o templo vai ser reconstruído, eles voltam para aquela região, mas eles permanecem utilizando as sinagogas. Então, a sinagoga, ela não é igual ao templo. Ela vai ser um centro de convívio, mas o templo vai ter funções características, tanto que essas pessoas tinham que ir pelo menos uma vez por ano irem até o templo para fazer os sacrifícios, para fazer as suas ofertas, né? E depois que esse segundo templo é destruído e a gente tem uma nova diáspora desse povo, aí nunca mais houve sacrifício. Então esse povo hoje em dia, né, quando a gente vê lá o Israel com a Aline, eles aguardam aí a construção do terceiro templo para voltar a ter toda essa toda essa questão do sacrifício, dos rituais, né? Então é isso. Então a sinagoga, ela veio como essa alternativa, significa local de reunião, né? A tradução do grego, local de reunião. Mas a palavra, no hebraico, ela tem um sentido muito mais amplo. No hebraico, a palavra é beit. Beit significa casa. É a mesma raiz, por exemplo, de Beit Lehem, que é a casa do pão, Belém, onde Jesus nasceu, né? Então, Beit é casa. Mas não é uma simples casa, é uma casa de confraternização. Então, na sinagoga, esse pessoal se encontra, eles convivem, né? Eles trocam experiências. É um local de fato para que eles possam ter contato entre si. Então, confraternização, esse contato, o contato que nós temos, né? Antes da reunião, depois da reunião, aquele bate-papo de conversar, de saber um da vida do outro. Uma casa de oração, aí sim, para eles seguirem a liturgia, fazer as leituras e tudo mais. E uma casa de estudo, um Beit Midrash, aquele estudo aprofundado e tudo mais. Então, quer dizer, é uma estrutura que concentra todo esse movimento, concentra a própria vida dessas pessoas, né? Se a gente for parar para pensar, todos nós estamos sempre vinculados a uma comunidade, não é? Então, nós temos essa nossa comunidade virtual aqui, por exemplo, mas todos nós estamos entrelaçados aqui. A gente convive, né? A gente fica na expectativa de se encontrar, a gente gosta de fazer os estudos juntos, a gente aprende junto. Então, a gente está sempre buscando esse convívio, não é? Ninguém quer ficar isolado, ninguém vive sozinho. E para essa comunidade era mais importante ainda, porque era uma forma deles manterem viva toda a tradição que eles receberam. E liderando a sinagoga, você tem o arcon. O arcon, que é o chefe, o líder da sinagoga. Então aí a gente olha então para o Jairo e agora a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior da importância dele. Porque ele não era um simples chefe administrativo. Pensa assim, naquele grupo de pessoas que conviviam de forma tão próxima, tão íntima, ele surge como uma liderança espiritual. Ele surge como um grande pastor de todo aquele povo, de toda aquela comunidade. Então as pessoas o buscavam, as pessoas tinham nele uma pessoa de confiança, uma pessoa de referência. Se elas tinham algum problema, se elas precisavam de alguma coisa, era a ele que elas recorriam. Ele era uma autoridade ali, mais do que uma autoridade, né? Porque ele era o representante direto desse templo. Então, ele tinha esse poder sacerdotal, mas tinha também essa questão de ser uma grande liderança para todo mundo, uma grande referência, né? Qual é a implicação disso? A implicação disso é que ele serve de exemplo para todo mundo, não é? Então,
Vamos trabalhar essa ideia, né, de liderança. Ó. Só para mostrar como ele era querido, né, lá no Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues vai falar o seguinte, falando de Jesus, né, demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Ó. Então, quer dizer, esse sofrimento não era só do Jairo, era de toda a comunidade, porque todos eles vivenciavam aquele sofrimento junto com ele, vivenciavam aquela dificuldade, todos eles sentiam a angústia daquele pai. Agora a gente começa a se colocar no lugar dele, né? Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos. Então, se ele tinha essa percepção das dificuldades dos problemas humanos, é porque ele era muito próximo. Ele conseguia, né, ter essa afinidade com aquela comunidade, com aquelas pessoas. Então, e todos o admiravam, né? Todos amavam ele por conta dessa bondade. Então, vocês imaginem uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa muito próxima a você, passando por um problema assim, por uma aflição, né? Jairo buscara o Rabi desde cedo, procurando em todo lugar. Recorrer à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e por fim fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Então, de novo, falando da terra da Decápolis, né? Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Então, uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa muito querida. E qual que é aí o Aloísio que vai chamar a atenção, né? Então, estão dando os créditos dessa observação para ele. A questão da liderança é a seguinte, né? Se a fé desse chefe da sinagoga vacila, se num determinado momento, passando por uma dificuldade como essa, que é uma dificuldade enorme, né? Uma filha prestes a morrer ali, se ele se entrega àquilo, né? Se ele de fato perde a confiança em Deus, como que não ficaria aquela comunidade? Entende? Né? Nossa, se ele, tão bom, que tanto trabalha para Deus, se nem ele, né, teve a resignação, teve a aceitação, se ele se revoltou diante dessa circunstância, quem sou eu então, né? Quem sou eu então para me manter bem diante de uma situação difícil? Percebam essa nuance aí dessa liderança, da responsabilidade dessa liderança, da responsabilidade desse homem, né? Mas a gente já sabe que ele não vai pestanejar, né? A gente vai estudar isso com mais detalhes. E agora vem uma certa ironia do destino, né? Porque aí eu fui lá no Pastorino, e aí pegando o Pastorino, mais algumas coisas da internet, ele fala o seguinte, né? A palavra aí da onde vem Jairo é Iairos, do grego, né? Que significa chefe da sinagoga mesmo. Então, Mateus assinala apenas que era um chefe, em grego, arcon. Marcos diz ser um dos arquissinagogos, transliterado, né? E o Lucas fala que é chefe da sinagoga. Então ele está só comparando as três traduções. Os dois últimos citam-lhe o nome, Jairo. Então Mateus não fala em nome, Marcos fala, Lucas fala. E Jairo é a helenização do hebraico Jair, né? Que encontramos em número, Juízes e Esther. Então por que que eu achei interessante, né? Uma ironia do destino. Porque nós estamos falando de uma liderança que passa por uma situação difícil e que vai exigir de todos aqueles que estão ao seu redor muito auxílio espiritual, muita oração, muito pedido de ajuda, né? Muitas vibrações positivas, né? E a ironia não é por conta do nosso Jair, né? Do nosso Jair brasileiro, mas por conta do que ele representa, né? Quem que ele representa? Ele representa as grandes lideranças, aquelas pessoas que estão à frente de grandes comunidades, e que muitas vezes, ao invés de receberem o apoio da comunidade, na verdade vai receber vibrações contrárias, vibrações contrárias. Então, pensando nessa questão, é lógico que Emmanuel não ia deixar passar, né? Não ia deixar passar. Então, ele vai trazer para nós, lá nas cartas de Paulo a Timóteo, um trechinho que fala assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Pelos reis e por todos. O que pelos reis? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então, olha o que Paulo está chamando a atenção do Timóteo, né? Falando só, Timóteo, para todos aqueles que estão em situação de eminência, para todos aqueles que estão em situação de destaque, tudo bom, meu amigo? Deu uma água do sabor, Não tem problema, não tem problema. Você quer falar oi pro pessoal? É? Olha lá o pessoal, tá todo mundo estudando. Para todos aqueles que estão nessa posição de destaque, ele tá sendo assim bem literal, falando que nós temos que fazer nossas súplicas, nossas orações, intercessões e ações de graça. E aí Emmanuel vai comentar. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Então, quer dizer, é muito fácil a gente sentir compaixão, é muito fácil a gente ter esse sentimento de misericórdia, de piedade para essas pessoas, né? Para quem passa por um problema de saúde, né? Para quem está vivenciando a penúria material, para quem foi vítima de catástrofes. Então, e isso de fato a gente vê, né? Quando acontece alguma comoção assim num país, o país todo se mobiliza para auxiliar. Geralmente, para esses eventos pontuais, não falta caridade, né? Não falta caridade. Agora, Emmanuel já destaca no título que o auxílio deve ser a todos. Então, toda essa movimentação, né? Todo esse processo que a gente faz para essas circunstâncias, a gente tem que aplicar para todos, para todos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade. Olha o termo que ele usa, né? Coroa esfogueante. Então, não é uma coroa confortável, né? Não é uma coroa confortável. Da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Agora, antes da gente seguir no raciocínio dele, a gente expande isso para todas as situações de autoridade que nós estamos envolvidos, né? Porque todos nós aqui, em determinados momentos, ou estamos comandando, ou estamos dirigindo, ou estamos orientando, ou estamos esclarecendo, ou estamos instruindo. Então, em algum momento, todos nós vamos nos colocar nessa posição de autoridade. E aí a gente chama de volta para nós a responsabilidade que nós estamos comentando desse líder da sinagoga, né? Como que deve ser o nosso comportamento quando nós nos revestimos dessa autoridade? Quantas pessoas encarnadas e desencarnadas nos tendo como referência, como modelo, né? Vigiando o que a gente faz, percebendo os detalhes, né? Então é algo a se pensar, algo a se avaliar. E aí agora Emmanuel vai detalhar, ele vai mais específico nessas autoridades, ó. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muita vez se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Então, olha só. Aí a gente, dando um voo panorâmico no mundo, a gente consegue identificar com facilidade esses papéis, né? E a dificuldade que é estar nesses papéis. Eu deixei destacado aí no vicissitude, porque uma das traduções para vicissitude é instabilidade. E a instabilidade, ela é muito característica do humano, né? Do humano. Então, imagina nós, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas fraquezas, assumindo um papel como esse
tendo que conduzir uma comunidade e enfrentando essas dificuldades íntimas, enfrentando essa instabilidade que é própria de cada um de nós, né? Por quê? Porque isso vai ser refletido diretamente naquela coletividade. Isso pode afetar diretamente todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente fala muito da questão da educação infantil, do exemplo dos pais, né? Daquele ambiente em que, para a criança de se desenvolver de forma plena, ela precisa do exemplo dos pais, do pai e da mãe, porque eles são a autoridade ali, né? Então, nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, a gente vê o reflexo disso, né? E Emmanuel vai desenvolver essa ideia, ó. A afeição de pastores dementados, olha como ele usa a expressão, né? Pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Que atrasam a evolução e atormentam a vida. E aí você imagina que quanto maior a amplitude dessa liderança, maior é a responsabilidade, né? Maior é a responsabilidade. Então você tem desde o líder local, né, o líder estadual, pensando na nossa gestão, né, administrativa, né? A gestão municipal, a gestão estadual, a gestão federal do país. Aí você tem essas pessoas que influenciam todo o planeta, porque nós estamos todos interligados, não é? E a gente vê exemplos muito nítidos disso hoje em dia, né, gente? Muito nítidos, né? De uma decisão de uma única pessoa afetando bilhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas. E aí, de novo, chamando a atenção, então, para qual deve ser a nossa postura diante dessas pessoas, né? Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho, né? Ou seja, se eles conseguem concluir a tarefa deles de forma integral, se eles conseguirem de fato colocar em prática aquilo que foi o projeto deles, eles vão da mesma forma influenciar toda essa coletividade. Então, toda essa coletividade seguirá esse exemplo. E aí a gente tem o quê? Uma ferramenta que potencializa esse processo de renovação, de mudança, de regeneração, né? Então a gente tem essa regeneração que é íntima de cada um de nós, que todos nós estamos aqui todo domingo trabalhando essa mudança íntima, um passo de cada vez, para que a gente mude o mundo ao nosso redor a partir dessa mudança íntima, mas nós temos essas pessoas que podem potencializar esse processo, como referência, como exemplo, como liderança. E aí, a chamada que Emmanuel nos faz, né? Para que a gente ore por eles, ore por eles. Então, foi muito bom. Para mim, foi muito boa essa lição, porque se eu não consigo derramar amores, pelo menos que eu não vibre contra, né? Foi um bom puxão de orelha para mim. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Até aqui? Então, um primeiro aspecto que a gente tira aí desse exemplo de Jairo é essa, é a liderança, a responsabilidade, né? E agora a gente vai entender por que que essas pessoas que têm essa autoridade, pessoas que muitas vezes atuam, trabalham em benefício do próximo, porque a gente viu que o Jairo era querido, né? Então o Jairo, ninguém tinha algo a reclamar dele, ele era um bom líder, ele fazia o que devia fazer, né? E por que que mesmo assim ele passava por dificuldades? Por que que mesmo assim, né, de uma pessoa tão boa enfrentando um desafio tão grande? Será que Deus abandonou, né? Será que Deus estava testando ele? O que vocês acham? O que vocês acham? Ó, é uma provocação, né? Porque a gente fica muito focado.
quando a gente fala em dificuldade, em dor, sofrimento, a gente sempre volta lá. Será que é prova ou será que é expiação, né? Será que é prova ou será que é expiação? Será que a dor é só isso? Ou é dor prova ou é dor expiação? Será que é só para isso que serve? Sim. Eu gostei do raciocínio do Heloísio. Ele fala assim: você acha que Deus precisa testar alguma coisa para saber se está certo ou está errado? Será que ele não sabe antes de testar, não? Ele precisa pôr na prática, né? A Ana Maria, ó, vamos ver se a Ana Maria dá conta. Aí manda a prova para Ana. Será que Deus precisa disso, né? Não precisa, né? Não precisa. Então, por que que nós, todos nós aqui, enfrentamos circunstâncias, enfrentamos esses desafios na vida aqui na Terra? A resposta está ali, ó. Está lá no versículo de Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Sabendo que a tribulação produz fortaleza, né? Fortaleza. Será que é prova ou é expiação? É fortaleza. É fortaleza. É para te deixar o quê? Resistente, para te deixar forte, para você não ser espírito de cristal, né? Para você virar um espírito, né, de Diamante. barro, de quê, Claudinha? Diamante. De diamante, né? Para quem gosta dos filmes da Marvel, de adamantium, um espírito que não quebra por nada, por força nenhuma, nem arranha, não trinca, nem nada, né? Para te deixar forte. Ó, quereis fortaleza? Perguntando, né? Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Então, todos nós, inevitavelmente, passaremos por essas dificuldades, porque todos nós temos como meta nos tornarmos essa fortaleza espiritual, né? Todos nós nos tornaremos espíritos puros. Todos nós. O que nós vamos fazer depois disso, né? Se vai seguir, vai ser Cristo de um planeta, de outro planeta, de um sistema, isso aí a gente nem sabe, né? Depois que vira espírito puro, o que que tem para fazer? O dia que a gente virar espírito puro, a gente descobre, né? Até lá, a gente sabe que o caminho é esse, o caminho é o do fortalecimento, né? E aí o que que acontece? Quando chega a dificuldade, às vezes a gente tem pode ter, né? Essa falsa sensação, essa falsa esperança de que se nós estamos trabalhando constantemente no bem, a gente vai se blindar de dificuldades, né? Ah, não vai acontecer nada, né? Porque a Claudinha tá lá no grupo, nos 436 grupos de trabalho que ela participa, então ela não tem nenhum encravado, ela tem, né? Não tem nada. A vida da Claudinha é perfeita. Os filhos obedecem ela, vocês precisam ver. Perfeito. Então, isso é um erro. Acabei Isso de é um... pensar nisso, porque eles estão numa gritaria. Eu falei, gente, fica quieto. Eles nem me escutaram. Não obedece de jeito nenhum. Tá vendo? Olha só. Passa até pela internet, né? A situação é assim, gente, né? E quer dizer, a gente fica com essa sensação e ao invés de nós aproveitarmos esses momentos para nos prepararmos para o que está por vir, a gente foge. A gente foge. Aí quando vem o desafio, mais dia menos dia, abrem falência de si mesmos. Quer dizer, não tem preparo, né? Pensa na empresa. O que que é uma empresa que entra em falência, né? É porque o administrador não se preparou para as conjunturas econômicas, né? Não se preparou para os ciclos econômicos, gastou mais do que tinha, né? Então a gente vai traçando os paralelos com as nossas condutas, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Então, mais dia menos dia, a conta vai ser cobrada, né? Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Então, só continuando esse raciocínio, né? A ausência do preparo interno.
Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Olha como que isso ressignifica os processos aflitivos. Não é prova, não é expiação. Se for, pouco importa, não é? Se for, pouco importa. Porque a gente tem que entender que, na essência, olha isso, na essência, a dificuldade, ela é como uma tempestade para o que é a tempestade para o nosso meio ambiente. Ô, filho, daqui a pouquinho eu fico com você, um pouquinho. A mamãe vai pegar para você, né? Ó, da mesma forma que a tempestade, ela consegue limpar a atmosfera. É só um minutinho, gente. Ô, filho, não tem jeito de eu pegar, meu bem. Daqui a pouquinho eu fico com você. Ó, aniversariante. Calma, daqui a pouquinho, tá? Por favor. Então, da mesma forma que a tempestade ela consegue dispersar poluentes, dispersar nuvens de vírus, de bactérias, sanar a nossa atmosfera, né? Função educativa. Graças ao nosso conhecimento desses padrões, a gente conseguiu melhorar a nosso padrão de construção, a gente se organiza, organiza a nossa infraestrutura para nos prepararmos, não é? Então, a tribulação, ela faz a mesma coisa, só que para o espírito. Para o espírito. Então, ela prepara, ela fala assim, ó, você está passando por isso? Você está precisando do quê para superar esse desafio? Ah, eu estou precisando de paciência, eu estou precisando de mais fé e eu estou precisando de um pouco mais de perseverança. Ah, então tá bom. Hora que essa tormenta passar, você trabalha para conseguir conquistar isso aí, né? Porque quando chegar a próxima, e você tem ferramenta para superar. Você vai passar, não tem problema aparecer a dificuldade, não tem problema, porque você vai estar capacitado a enfrentar. Da mesma forma que hoje a gente pode ficar tranquilo quando dá uma chuva, que não vai entrar goteira na nossa casa, né? Se tiver tudo bem, pelo menos, né? Se a calha não estiver entupida, não vai entrar goteira, né? Então é isso, ó, é isso. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Então, toda vez agora que a gente pensar em processos aflitivos, a gente foca no benefício, né? E não do que aquilo causa naquele momento pontual. Porque no momento é terrível. No momento é terrível. Pensa no pai, pensa no Jairo, né? Prestes a perder uma filha. Dá para falar de dor mais aguda? Não dá, não dá. Mas o benefício que vai advir disso e que a gente vai ver no versículo é muito maior. É muito maior. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Bonito, né? Então, quando essa nossa visão ela se ampliar de fato, né? Quando a gente olhar para a vida na Terra, mas com o olhar do espírito imortal, então tudo vai ressignificar, tudo. Tudo vai ter, né, uma nova expressão aos nossos olhos. Que seria da criança sem experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, alargamento de caminho. Olha que bonito, hein? Dilatação de poder. Então, você quer se tornar uma pessoa super poderosa, né? Se torne um espírito puro. Você vai ser super poderoso, porque você vai ter o poder de enfrentar qualquer adversidade e superar aquilo, né? E a partir desse momento você passa a trabalhar para trazer os outros juntos de você, não é? Olha que bonito que é essa lei da solidariedade universal, né? Bom, eu vou passar aqui, porque senão a gente não chega no finalzinho. Ainda tem coisa para a gente falar, hein, gente? Nós estamos só no primeiro versículo de análise, segundo da passagem, mas o primeiro versículo. Tá vendo como que cada palavra descortina um mundo, né? Um mundo para a gente poder mergulhar. Se a gente tiver
mais tempo de estudo e conseguir fazer mais conexões, às vezes a gente pega uma palavra e faz 3 reuniões, né? Nós vamos chegar nesse nível, né, Claudinho? Uma palavra para 3 reuniões, né? Então, quer dizer, um versículo para um ano, né? Daqui a pouco, né? Mas nós vamos chegar lá. Agora vamos falar um pouco da atitude dele, da atitude física, do o jeito que ele reagiu, ou melhor, o jeito que ele agiu, né? Ele vai procurando o Cristo. Quando ele chega e encontra o Cristo, o que que ele faz? Se Isso. coloca de joelhos, esse prosternando-se, né? Ele se debruça sobre o Cristo. Ele se joga aos pés do Cristo, né? Isso para aquela cultura é uma atitude de extremo respeito, extrema consideração, né? Quer dizer, ele enxergou naquele homem algo que poucos enxergavam. Percebem, né? Então percebam que esse processo final da cura está totalmente relacionado a essa postura do pai, né? A atitude do pai, totalmente vinculada à postura do pai. Então, apesar da grande dificuldade, da grande dor, da grande angústia, ele não chega aflito para o mestre, ele não chega brigando, né? Porque às vezes a gente, numa situação assim, a gente reage, então a gente fica ferido. Então você se aproxima para pedir ajuda, mas você briga, né? Você pede ajuda brigando, você pede ajuda discutindo. É, e não, ele chega e se coloca de joelhos. Então, olha a humildade dele. E aí a gente traça um paralelo fantástico, um paralelo excepcional com Públio Lentulus. Outra pessoa que também ficou de joelho aos pés do Cristo, mas por força de outras circunstâncias, né? Outras circunstâncias. Então vamos ler rapidinho aqui para a gente chegar no final. Considero, querido, aqui falando a digníssima Lívia, Lívia Lentulus. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. Então, só para dar o contexto, para quem ainda não leu a obra, Públio Lentulus e Lívia Lentulus têm uma filhinha, a Flávia, que também estava passando por um processo de doença, né? Ela tinha lepra, naquela época a lepra era incurável, e da mesma forma que a mulher hemorroíça, todos os tratamentos que existiam na face da terra não resolveram o problema dela, né? E aí a Lívia, que é um espírito evoluído, é um espírito de luz, tá? Então só para pontuar também o porquê dessa postura dela, ela tá falando para o marido, que era um senador romano, né? Senador romano. Dá para traçar um paralelo hoje? Não dá. Falar assim, é um político americano? Não. Não tem o mesmo poder que um senador romano tinha. Você tem que somar vários poderes para dar o poder de um senador romano, entendeu? Então você tem que somar o poder, né, do ministro do Supremo Tribunal com o presidente lá da Câmara, junto com o presidente do Senado, tudo que eles têm de poder, de possibilidades, somar, juntar tudo, não dá um senador romano. Para entender assim, que era um homem é, privilegiadíssimo dentro dessa estrutura hierárquica da sociedade, né? E aí, por isso que ela fala, atenuar um pouco os rigores da posição. Por que que ela está falando isso? Porque pensa, gente, um representante do maior império que já teve, né? Tem historiador que fala que sim, tem que não, mas vamos pensar, um dos maiores impérios que nós já tivemos aqui no nosso planetinha. Ele ter que pedir ajuda pro filho do Zé, pro filho do Zé, pro filho do carpinteiro, não é? Que nasceu lá no meio do nada, no lugar mais pobre dos lugares pobres, né? É o miolo da pobreza. Pedir ajuda para ele. Pensa um senador romano fazer isso, né? O senador ouviu-a, apreensivo e incerto, exclamando afinal: Pois bem, Lívia. É lógico que quem manda é mulher, né? Acederei, nem senador romano dá conta, né? Acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir, ó.
transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Quer dizer, não tem cabimento que você está me pedindo, mas diante das circunstâncias eu vou fazer, né? Mas não vou fazer do jeito que você quer, não, tá? Eu vou sozinho, vou fingir que eu tô lá de bobeira, lá passeando, vendo a paisagem. E aí, se der certo, ó, se chegar, né? Não vou abordá-lo pessoalmente, ó, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de forma alguma, né? Não vou descer da minha dignidade social. Se der certo de uma circunstância favorável, eu vou falar para ele, né, para que ele sinta o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentia, né? Então, se der certo, se eu topar com ele e falar, oh, tudo bem, nossa, você quer ter o prazer de, né, prazer de ir lá ver a nossa filha, né? Você quer prestar esse serviço enorme ao império, curando a filha de um senador? Olha que honra vai ser para você, né? Que honra vai ser para você fazer isso, né? Então, olha a ideia dele, né? É lógico que a gente brinca, mas a gente está falando de Emmanuel, tá? Isso aqui é 2000 anos atrás. E aí ele está pensando, né? Ele está lá angustiado, né? Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente, incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. E como se entenderiam? Não lhe interessava o conhecimento minucioso dos dialetos do povo? Certamente Jesus lhe falaria no aramaico, comumente usado na bacia de Tiberíade. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam aquela noite, né? Então, só para deixar muito registrado o que é o império da razão sobre o coração, né? Mesmo diante daquela circunstância mais difícil, ele não dá o braço a torcer, né? Não dá o braço a torcer, porque o orgulho, ele é difícil mesmo, né? A gente sabe como que o orgulho faz isso com a gente, né? Como ele nos domina. O pensamento dele, não vou conseguir nem entender o que ele está falando, né? Não vou conseguir nem entender. Aí acontece, eis que surge o Cristo, né? E aí ele vai falar assim, vai narrar, né? Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Então, assim, uma das maiores condecorações, né? Essa apresentação a ele, os títulos que ele recebeu, nem isso havia despertado tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolavam-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Então ele também ficou aos pés do Cristo, mas de uma forma totalmente oposta ao movimento do Jairo, não é? Todo mundo, bom, a maioria deve conhecer o desfecho disso, né? A filha dele também vai ser curada, mas Jesus deixa muito claro que não foi por ele, não foi porque ele foi lá conversar com Jesus que a filha dele foi curada, né? É por conta da Lívia, do coração da Lívia, né? Vai falar isso. E aí lembra do paralelo, né? Nós estamos falando do povo de Cafarnaum que acolhe o Cristo e do povo da Decápolis que repele o Cristo. Jairo e Públio Lentulus, né? Sempre traçando os paralelos. E aí, para a gente finalizar, agora sim finalizado, né? Eu esqueci de mostrar, né? No slide que eu coloquei o nome do Jairo, eu deixei oculto o que significa, né? Eu fiz um mistério, né? Por que que eu fiz isso? Para a gente fechar agora com essa parte final, ó. No finalzinho, que além dele se colocar, né, aos pés do Cristo, ele convida o Cristo para entrar na sua casa. Aí, de novo, a gente vai na nossa chave, né? Essa chave fantástica. Toda vez que a gente pega um versículo que a gente fala de casa,
A gente lembra da casa mental. Então a gente está falando do mundo íntimo, do mundo íntimo. Então ele convida o Cristo para entrar, né, no seu mundo interior. Aí a gente tem que pensar e trazer, assim, tentar trazer para o racional primeiro, né, para a gente conseguir, assim, tentar entender o que que isso representa, né? Mas no final, a gente precisa sentir isso, é sentir. O que que representa essa interiorização, essa busca desse nosso Cristo interior? A gente tem que sentir isso, não só mentalizar. A gente mentaliza para começar o processo, né? Para entender o que que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa, no final, sentir, sentir, né? Então, o que que a gente consegue perceber aqui? Que esse processo de cura, como a gente falou, vai depender dessa postura desse pai. E esse pai, ele busca a aproximação com Cristo, né? Ele procura trazer o Cristo para junto de si. Ou seja, mediado por uma dor, mediado por uma situação aguda, uma dificuldade aguda, né? Você tem a busca do Cristo. Certo? Então, até aí, muitos de nós já estivemos numa circunstância dessa, certo? De por conta de uma situação difícil, a gente busca Deus, a gente busca a Deus, né? E muita gente, às vezes, no final da vida, mesmo os ateus, vão acabar passando por isso, né? Mas a postura dele é diferente, porque agora a gente viu que não é uma postura de revolta, porque ele reconhece em Cristo alguém que é mais poderoso do que ele. Alguém que supera qualquer poder que exista aqui na Terra, né? O que Públio Lentulus não conseguiu fazer, porque para ele o maior poder que existia era Roma, e ele não conseguia pensar nada além de Roma. Mas o Jairo sim, ele enxergou que Jesus tinha essa possibilidade, né? Tinha essa possibilidade. Então é como se nesse processo de aproximação, nessa abertura da casa mental, você escancarasse o quê? Janelas. Você abre as janelas da alma para entrar o quê? A luz. A luz que é o Cristo, não é? Então o que que significa Jairo? Aquele que Deus ilumina, né? Depois a gente ainda duvida que o nome tem correlação com o versículo, né? Com o contexto, né? É aquele que Deus ilumina. Então, Deus iluminou esse chefe da sinagoga, né? Graças a essa postura que ele teve. Para quê? Para que Deus o iluminou? Para furtar ele da experiência? Para resolver todos os problemas dele? Não, de forma alguma. Para que ele tenha lucidez, não é? Para que ele tenha essa clareza de passar por esse processo sem perder a fé, sem titubear, né? Sem desacreditar, sem negar, sem se revoltar. É isso, né? É isso, porque a circunstância difícil ela vai vir. Aí a forma como a gente encara, aí é o que vai nos colocar de um lado ou do outro, né? Ou vamos nos comportar como Jairo, ou vamos nos comportar como Fúvio. Certo, pessoal? Beleza? Começamos então a nossa jornada, né? Promete, promete. Essa passagem também tem muita coisa. Imagina, a gente vai falar de perda de sangue, né, gente? Aí você pensa num aspecto imaterial, né? A perda da vontade de viver, ou a perda da vitalidade, né? Então, quanta coisa a gente vai trabalhar nesse versículo, né? Quanta coisa. Muito bem. Você encerra pra gente, Claudinha? Opa, claro. Obrigada, viu, Bruno? Muito bom. Cenas dos próximos capítulos agora. Vamos então, queridos, que a gente possa inspirar profundamente, exalando todo o ar, colocando os nossos pés no chão, quem conseguir, fechando os nossos olhos, sentindo a presença de Jesus
dessa luz que irradia e que nos ilumina, e que a gente possa, como a gente canta para as crianças na evangelização, fechar a janelinha dos olhos e abrir a do coração, para que Jesus possa entrar, para que Jesus possa fazer morada em nós, para que a gente possa se apropriar dessa luz, para que a gente possa se sentir iluminado, assim como Jairo. Para que a gente possa, Senhor, aprender a sermos como diamante, forjados nas experiências da vida, fortes, indestrutíveis. Porque o teu amor, Senhor, é a cura. E Ele é o caminho para que nós possamos, galgando a cada dia as tempestades da vida, sermos também instrumentos de amor e cura. Se conosco, Mestre Jesus, porque nós precisamos muito e sempre de Ti. E receba do nosso coração a gratidão por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em Teu nome. Abençoa os nossos lares, os nossos amigos, a nossa cidade, nosso país, todo o nosso planeta. Porque o Teu poder, Senhor, opera milagres e é fonte de misericórdia. Obrigada, Jesus, e que assim seja. Com Deus, Boa gente. noite, pessoal. Só falar um tchau e um oi, explicar que eu fiquei sem internet, que a gente tá voltando de São Paulo, tá? Obrigado. Boa Obrigado viagem para vocês. Boa Boa semana. noite, Boa pessoal. noite, boa Obrigado. semana. Deus, Boa gente. noite, Boa obrigada, noite para Bruno. Boa todos, noite. gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Boa semana a Bruno. Com todos. Deus.